O tema desta sessão é ideação e seleção. Serão apresentados conceitos e algumas das técnicas e ferramentas que ajudam o processo de criatividade, ou seja, de geração de ideias e metodologias dedicadas à avaliação e seleção da ideia de negócio. Os processos de inovação começam com uma ideia e a capacidade de produzir essas ideias designa-se por criatividade. Esta é uma característica inerente ao ser humano, sendo considerada uma das principais particularidades que nos separa do resto do reino animal. A ideação, isto é, o processo que leva à geração e posterior desenvolvimento e comunicação de novas ideias, pode ser trabalhada por cada um de nós. Assim, apesar de todos já termos nascido com habilidades criativas, poderemos desenvolvê-las e melhorar as nossas competências neste setor. O processo de ideação pode ser afetado por diversos fatores, pelo que é importante criar um ambiente propício à geração de ideias. Mas como fazê-lo? Para começar, é relevante distinguir entre dois tipos de fatores que têm impacto neste processo de ideação, nomeadamente os fatores extrínsecos e intrínsecos. Começando pelos fatores extrínsecos, é importante salientar que o espaço físico que nos rodeia tem, sem a maior parte das vezes nos apercebermos, um impacto significativo no potencial criativo dos indivíduos, grupos ou organizações. Claro que as características ótimas dos espaços físicos que nos rodeiam são indiciocráticas, tal como todos os outros aspectos que influenciam a criatividade. Contudo, apesar de podermos ter preferência por espaços abertos ou fechados, coloridos ou com diferentes tipos de decoração e diversos formatos, poderemos estar certos de que o espaço e os objetos que nos rodeiam têm influência em cada um de nós. Um exemplo disto é o conhecimento de que um espaço físico limpo e organizado ajuda à organização e limpeza da nossa mente, abrindo assim espaço à possibilidade de pensar em novos projetos, criar novas realidades ou simplesmente promover o nosso bem-estar. Falemos agora da importância dos fatores intrínsecos na promoção da criatividade. Existem dois fatores intrínsecos extremamente importantes que são estar atento e desperto ao que nos rodeia e abertos a novas possibilidades e à criação. Utilizar alguns exercícios que nos permitem encontrar o mindset mais adequado para a expressão da criatividade. Para tal, explore, experimente, arrisque, desafie-se. Como? Explore diferentes contextos, desde académicos até aos de lazer. Vá, por exemplo, a workshops, conferências, seminário, exposições sobre algo inédito para si. Viaje para países que não conheça, procure integrar-se em diferentes culturas. Tudo isto ajudará certamente a abrir e despertar a sua mente para novas oportunidades que não tinha antes reparado. Para além destas experiências, existem algumas técnicas que nos podem auxiliar na geração de ideias, de uma forma mais sistemática. Falaremos em seguida de algumas das técnicas e ferramentas para o desenvolvimento da criatividade, ou seja, para ajudar na geração de ideias. Comecemos por falar do brainstorming, que é indiscutivelmente a técnica de ideação mais conhecida. Através desta técnica, e após um breve aquecimento ao músculo da criatividade, os diferentes participantes começam de forma rápida e com pouca preocupação sobre a qualidade a propor soluções ou ideias para um mesmo problema. Esta técnica é usada para desenvolver novas ideias ou projetos, para juntar informação e para estimular o pensamento criativo. O grupo de pessoas deve chegar a um denominador comum, a fim de gerar ideias inovadoras, permitindo que um projeto avance. Existem outras técnicas semelhantes e que têm como intenção promover uma verdadeira tempestade cerebral, mas que podem ser utilizadas, por exemplo, quando os elementos do grupo não têm muita confiança entre eles ou há um ou mais dos elementos com características de timidez. Nestes casos, pode aplicar-se o brainwriting ou o brain dumping, onde as ideias são escritas numa folha ou pedaço de papel, ao invés de serem ditas oralmente. Opcionalmente, é possível que outros elementos do grupo leiam as ideias escritas para se inspirarem e assim darem espaço para o surgimento de novas ideias. Por vezes, para chegarmos a uma solução que até é execuível, necessitamos antes de tirar um pouco os pés da terra e perdemos-nos em ideias menos possíveis ou consideradas mais loucas. Para tal, poderemos utilizar a técnica denominada Worst Possible Idea, que nada mais é do que tentarmos encontrar a pior ou mais louca solução para um determinado problema ou oportunidade. Isto tira um pouco a pressão da busca pela solução ideal e pode ser um bom ponto de partida para uma ação de ideação. Outra interessante técnica que poderão utilizar tem o nome de Round Robin, onde uma mesma ideia pode ir evoluindo, por vezes até para direções inesperadas, à medida que vai passando por diferentes elementos do grupo. Este processo começa com um dos elementos do grupo a escrever uma ideia ou solução num post-it
ou pedaço de papel, para em seguida passar a um outro elemento do grupo que tem a missão de criticar aquela ideia e dizer porque é que a mesma não irá funcionar. Em seguida, esse mesmo papel, com a ideia original mais a crítica, é entregue a um outro elemento do grupo que terá de resolver o problema apontado na crítica e encontrar agora uma solução mais próxima de ser viável ou execuível. Estas são algumas das técnicas que poderão utilizar para o processo de ideação. Mas lembrem-se que as ideias brilhantes podem se perder. Existe uma ótima maneira de resolver este problema, que é registar cada ideia num post-it. Sejam visuais. Se possível, em vez de usar linguagem verbal, desenhem um esboço da vossa ideia. Num processo de ideação, tipicamente, procura-se quantidade e não qualidade. Contudo, no final deste processo, e tendo já um grande leque de ideias ao dispor, é necessário focar-se na qualidade que irá ajudar a selecionar a ideia que se desenvolverá. Para tal, é necessário definir critérios de eliminação, que se enquadrem nos 3 grandes grupos de fiabilidade, relevância e viabilidade. A fiabilidade diz respeito a ser possível implementar, em termos técnicos, a ideia do negócio. Isto é, não um processo contínuo, coisa que todos sabemos não ser cientificamente possível. Ainda dentro da fiabilidade, poderemos também utilizar outros critérios, como por exemplo, se o produto ou processo cumpre determinadas certificações necessárias, ou até avaliar se o desempenho do produto ou processo pode ser confiável, apresentando sempre resultados iguais ou similares. É ainda importante que uma ideia de negócio cumpra alguns critérios de relevância, que dizem respeito ao interesse que potenciais clientes ou consumidores possam ter sobre a mesma. Este é de facto um aspecto que é muitas vezes negligenciado pelos empreendedores, o que leva ao fracasso de muitos projetos de negócio. É assim importante analisar se o mercado quer e está preparado para receber a solução para um determinado problema. Para tal, pode-se utilizar aqui alguns critérios de seleção que incluem exemplos como dimensão do mercado, taxa de crescimento do mercado, existência e características de produtos ou processos alternativos, isto é, com características sobre a concorrência, bem como estudos que indiquem o real interesse do mercado na solução que estamos a apresentar. Quanto aos critérios de viabilidade, estes podem ser representados por potencial retorno da ideia de negócio, a avaliação do valor que o cliente está disposto a pagar para adquirir a nossa solução, entre outros. A análise destes critérios permitirá perceber se é viável implementar a ideia de negócio ou não. Porém, para além de ter em conta os critérios de seleção, uma das coisas mais relevantes é garantir que todos fiquem satisfeitos com a cocriação e com a tomada de decisão. Em suma, não existe uma fórmula para ser mais criativo ou um processo ideal para praticar a criatividade. O importante é garantir que todos os stakeholders participam no processo de cocriação e que se cumprem todos os critérios de seleção.